Podcast Saber Contábil em Movimento. Este é um espaço da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, a Abracicom, para transformar o conhecimento contábil em debate relevante para a sociedade. Olá, que alegria ter você aqui com a gente no podcast Saber Contábil em Movimento, o podcast da Abracicom. Eu sou a professora Diana Vaz de Lima, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da UNB e acadêmica da Abracicom. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema que muitos acham que é coisa da TI, mas que está no coração da responsabilidade do contador, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Recebemos hoje a doutora Kíria Moura. Ela é advogada com mais de 20 anos de experiência na gestão pública, especialista em direito administrativo e cofundadora do escritório Mosca e Moura Advogados. A Kíria tem atuado diretamente na adequação de dezenas de órgãos públicos à LGPD. Seja bem-vinda, Kíria. Obrigada. Olá, professora Diana. É uma satisfação estar aqui, especialmente para dialogar com profissionais que são os pilares da governança no Brasil. O contador é historicamente o guardião da informação. E com a Lei Geral de Proteção de Dados, esse papel se torna ainda mais importante, pois lidamos não apenas com números, mas com dados pessoais, dados sensíveis, identidade e dignidade das pessoas. A contabilidade, ela está no fluxo de dados. Portanto, falar de LGPD na contabilidade não é falar somente de uma obrigação acessória, é falar de uma responsabilidade técnica, ética e gestão de risco. Por isso, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Muito bem, Kíria. Em suas palestras, você menciona que a LGPD não é uma invenção brasileira, mas um padrão internacional. No escritório contábil, Kíria, ou no setor público, onde o contador deve acender o alerta vermelho em relação aos dados? Exatamente. A LGPD, ela não surgiu isoladamente. Ela integra um movimento internacional de proteção de dados que foi fortemente influenciado pela GDPR, que é o Regulamento Europeu, que estabeleceu parâmetros globais para o tratamento de dados pessoais. Para o contador, o alerta vermelho deve acender exatamente o risco jurídico é maior, onde há dados pessoais sensíveis e dados financeiros estratégicos. E aqui está o ponto central. O profissional precisa compreender que ele não apenas armazena dados, ele trata os dados, ele opera os dados e muitas vezes participa até da finalidade desse tratamento. A LGPD transforma o contador em um agente ativo da governança de dados e não mais em um mero executor técnico. Que coisa, hein, Kíria? A gente tendo que lidar também com essa preocupação aqui no dia a dia dos profissionais. E no setor privado, Kíria, especialmente nos escritórios contábeis que atendem centenas de clientes, qual é o maior risco que ainda passa despercebido pelos nossos colegas? Nos escritórios contábeis, o maior risco que ainda passa despercebido é o próprio posicionamento jurídico do escritório contábil, de acordo com a LGPD. Muitos profissionais ainda acreditam que a responsabilidade acaba sendo exclusivamente do cliente, porque os dados não é seu, mas porque o contador, ele opera os dados, porque ele trata informações em nome do cliente. Porém, em determinadas situações, pode, inclusive, ser considerado também como co-controlador de dados, quando ele participa, inclusive, da definição de para onde enviar esses dados, como enviar esses dados. E aqui é um ponto sensível dentro dos escritórios contábeis, porque a LGPD prevê responsabilidade solidária entre os agentes de tratamentos, quando há dano decorrente de falhas. Então, se o escritório contábil, ele atua como operador e ele atua também como co-controlador em algumas situações, a responsabilidade é ainda maior. Kíria, muitos empresários também ainda acreditam que a adequação da LGPD se resolve com um documento padrão ou com uma política publicada no site. Então, qual é o risco dessa mentalidade? O que você chama a atenção desse pessoal? Exatamente. Para muitas empresas, sendo ela privada ou pública, as pessoas pensam que publicar apenas uma política, né, de privacidade no site está adequado.
Mas a adequação, ela exige uma mudança de cultura organizacional, revisão de processos, controle de acessos, treinamento da equipe e gestão de risco. A LGPD é uma obrigação legal e vigente e existe diversas centenas judiciais já com base na LGPD. Eu digo até milhares de sentenças que duplicaram nos últimos 5 anos. Já temos inúmeros casos de empresas multadas pelo descumprimento da LGPD e ainda diversos casos, por exemplo, inclusive de municípios com dados vazados. Para o contador, seja no âmbito empresarial ou público, a negligência desses dados, no tratamento desses dados, pode gerar danos, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, improbidade no caso do gestor público, entre outras. Agora vamos falar um pouquinho sobre as consequências, então, mais consequências desse vazamento de dados. Quando ocorre um vazamento, Akira, qual é a primeira consequência para o empresário? Exatamente. Para o empresário, a primeira consequência, se ocorreu, não seria nenhuma consequência, a primeira situação que ele tem que intervir é a obrigação de agir imediatamente. Vamos supor que uma empresa teve seus dados vazados por um ataque hacker. O empresário pode ser obrigado a comunicar o incidente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, dependendo da gravidade, aos próprios titulares. Além disso, ele precisa de conter o dano, investigar a causa, documentar todas as medidas adotadas, porque o vazamento ele não é apenas um problema técnico, ele se torna, a partir daí, um evento jurídico, que pode afetar tanto a vida dos envolvidos, das pessoas envolvidas, quanto a reputação da empresa e, inclusive, com desdobramentos jurídicos. Também pode trazer consequências financeiras, né, Akira, esse vazamento. Explica pra gente isso melhor. Exatamente. As consequências podem ainda serem mais severas, né? A LGPD prevê multas administrativas que podem chegar até 2% do faturamento da empresa, limitadas a 50 milhões por infração. Mas muitas vezes eu falo que a consequência financeira não é o maior impacto. A multa não é o maior impacto. É a indenização que o empresário vai ter por danos morais, materiais, é a reputação dele que vai estar sendo prejudicada. E um único incidente pode gerar dezenas ou centenas de ações, sejam individuais ou coletivas. Você acabou aí de falar sobre o impacto reputacional, né? Também envolve aí a perda da confiança de mercado, né? Isso pode ser devastador, né, para os nossos empreendedores contábeis. Com certeza. Os clientes deixam de contratar, parceiros se afastam, investidores reavaliam o risco. Em alguns casos, o valor da marca sofre impacto imediato dessa consequência do vazamento de dados, né? Que às vezes é maior do que a própria consequência de uma multa aplicada. E a responsabilidade pessoal desse profissional, Akira, você pode explicar se ela acontece, como acontece? Exatamente. O empresário pode responder também pessoalmente, dependendo da situação, se houver negligência grave, ausência de medidas de segurança ou descumprimento consciente da legislação, pode haver responsabilização dos administradores. Por isso que a proteção de dados hoje é tema de governança e deve estar na pauta da auto-administração de uma empresa ou de um órgão público. E o contador ali, Akira, como braço direito desses empresários, né, dos seus clientes, né, como é que ele pode atuar nesta situação? O contador, eu falo que é o coração da empresa, porque ele é uma peça estratégica. Ele pode identificar impactos financeiros, avaliar a necessidade de provisão para contingências, auxiliar na mensuração do risco e orientar o empresário quanto à governança e prevenção. Vazamento de dados não é apenas uma crise jurídica, é uma crise também financeira e de gestão. E o contador é a pessoa mais indicada para estar orientando o empresário, para estar informando e se disponibilizando nessa situação. Akira, você apresentou um dado alarmante em uma das palestras suas que eu acompanhei.
que mais de 80% das violações envolvendo a LGPD são causadas por erro humano. Como é que o contador pode blindar sua rotina operacional? Exatamente, esse é um dado que muito nos preocupa. Por isso que nós falamos que LGPD é uma mudança de cultura organizacional. Esse dado, ao mesmo tempo que nos preocupa, ele também é revelador. Quando falamos em rotina contábil, os riscos não estão necessariamente em grandes ataques hackers, mas eles estão em pequenas práticas do dia a dia. Por exemplo, desde senhas fracas ou compartilhadas, o uso de WhatsApp. Nós tivemos recentemente no município que atendemos um médico que fez uma selfie com o prontuário do paciente em aberto. Então, houve vazamento e consequente indenização para esse titular de dados. Então, a prática do dia a dia, às vezes o erro humano, muitas vezes sem a intenção de vazar o dado, sem prejudicar, ela acaba ocorrendo de forma diária, de forma consequente ali. Por isso que o treinamento dos colaboradores é muito importante. Você fala ali nas suas palestras de 3 pilares fundamentais para blindar a rotina. Você pode falar deles? Sim, exatamente. Esses pilares que nós precisamos para blindar essa rotina do contador e do empresário, a primeira delas seria, sim, o diagnóstico e mapeamento dos dados. Porque eu preciso saber onde os dados estão, quem tem acesso, quem controla esses dados, para que eu tenha gestão. O segundo pilar é justamente esse controle de acesso, porque nem todo colaborador precisa ter acesso a todas as informações. E aqui entra a questão do princípio da necessidade. O porquê que eu preciso desses dados e para quem e como eu preciso controlá-los. Então, o controle de acesso é o segundo pilar mais importante. E eu enumeraria aqui um terceiro pilar, que seria o treinamento contínuo. Porque a segurança da informação é comportamento, não é apenas tecnologia. A prevenção também está na cultura, e a cultura se constrói com orientação, supervisão e responsabilidade. Aqui, agora falando do setor público, não existe um conflito clássico no setor público entre a lei, que seria assim a transparência da informação, e a LGPD, que é a proteção, né, desses dados. Como é que o contador público deve agir ao publicar um contrato ou um balancete? Exatamente. Muito se fala sobre esse conflito, fala que como assim uma norma me obriga a publicar os dados e a outra protege os dados. Mas a questão está justamente na harmonização desses dois direitos fundamentais, o direito à transparência e também o direito à privacidade, porque a lei garante o acesso da informação pública, enquanto a LGPD protege. O contador deve lembrar que transparência não é exposição irrestrita. Ao publicar documentos, dados pessoais desnecessários àquela finalidade devem ser anonimizados ou pseudonizados. O que significa isso? Se eu faço um contrato com a administração pública, o meu escritório, o meu CNPJ, ele é público. Todos os dados, eles devem serem publicados, valores e tudo. Mas o meu endereço, a Kíria, pessoal, meu telefone, esses dados, eles não são públicos. Aí está onde nós anonimizamos os dados, tajamos os dados para quê? Para aquela finalidade de publicação estar adequada, harmonizada com a lei, que é a Lei de Acesso à Informação. Aqui agora dialogando com os nossos pesquisadores, né? Nós temos aí as universidades, os estudantes, os mestrandos, doutorandos do Brasil inteiro. Qual a fronteira da proteção de dados na contabilidade que você acredita que ainda precisa ser explorada? É muito bacana esse tema, porque a lei é de 2018, entrou em vigor somente em 2020. Nós passamos por um momento no Brasil de pandemia, e graças a Deus ainda já estamos com bastante pesquisas nessa área. Mas no setor contábil, que você me perguntou, é justamente o que precisava ser mais explorado, seria a integração entre a proteção de dados e a governança contábil. Hoje, os dados pessoais são um ativo estratégico.
mas também um passivo jurídico. Precisamos avançar em pesquisas sobre a responsabilidade solidária do contador, mensuração do risco informacional, impacto da LGPD nas demonstrações financeiras. Também é fundamental discutirmos os limites da responsabilidade do profissional quando o tratamento ocorre por meio, por exemplo, de sistemas terceirizados. A LGPD desafia a teoria da contabilidade ao introduzir o risco informacional como elemento relevante no ambiente de controle. Dessa forma, pesquisas por acadêmicos seria muito interessante, porque só viria complementar, né, essa cultura que nós estamos tentando formar no Brasil. Ouvinte, ficou claro que a LGPD é, antes de tudo, uma questão de governança e ética profissional. A Kíria, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. E você, contador, contadora, lembre-se, a pergunta não é se você precisa se adequar, mas se você já está preparado para responder por isso. E você que nos ouviu, não perca a próxima edição. Siga a Abracicom nas redes sociais e confira nossas publicações científicas no site. Até a próxima! Você acompanhou o Saber Contábil em Movimento. Abracicom, do conhecimento à prática que transforma.